Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos ao vivo com mais uma edição do Redação Hit. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nessa tarde de quinta-feira. O Banco Central abriu uma investigação interna para verificar eventuais falhas no processo de fiscalização e liquidação extrajudicial do caso do Banco Master. Ao mesmo tempo, um inquérito da Polícia Federal investiga influenciadores por ataques ao Banco Central. A abertura da sindicância foi decretada pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ainda em dezembro. Segundo ele, o processo de liquidação extrajudicial, como ocorreu no caso do Master, é um fato grave e precisava ser devidamente documentado. Como o processo é sigiloso dentro do órgão, a informação só foi revelada agora. A crise teve início com suspeitas relacionadas a operações financeiras realizadas pela instituição, que levaram o BC a decretar a liquidação extrajudicial do banco em novembro. Mas a medida passou a ser contestada, abrindo espaço para novas análises sobre seus fundamentos. A investigação interna verifica eventuais falhas no processo de fiscalização e liquidação extrajudicial da instituição financeira do banqueiro Daniel Vorcaro. Na prática, a liquidação extrajudicial significa que o Banco Central encerrou as atividades do Master e nomeou um responsável por assumir o controle da instituição e encerrar operações até a extinção do banco. O Tribunal de Contas da União determinou uma inspeção, mas o BC entrou com recursos contra a decisão. Mas em 12 de janeiro, o Banco Central retirou o recurso. Paralelo a isso, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar influenciadores por ataques ao Banco Central. O ministro Dias Toffoli autorizou a investigação após análise preliminar apontar possíveis crimes em postagens de mais de 50 perfis. Um levantamento da Federação dos Bancos mostrou que em janeiro houve um aumento atípico de postagens nas redes com críticas ao BC. No mesmo período, o BRB também decidiu recorrer a influencers, mas segundo a empresa, para melhorar a imagem do banco. O trabalho é feito pela agência FLAP, que negou qualquer tentativa de compra de opinião ou interferência editorial. E olha só, os golpes digitais estão se tornando cada vez mais comum. E uma pesquisa mostrou que 9 em cada 10 moradores do estado de São Paulo foram alvos de tentativas de golpe. Uma pesquisa da Fundação SEAD mostrou que 9 em cada 10 moradores do estado de São Paulo foram alvos de tentativas de golpe digital no ano passado. O total de 30 milhões de pessoas, as abordagens são geralmente por mensagens no celular, e-mail ou ligação. Os alvos principais são pessoas com ensino superior e renda familiar maior que 10 salários mínimos. O estudo mostrou que os golpistas usam as redes sociais para criar perfis falsos de pessoas e empresas, para fazer vendas falsas e assim roubam dados dos usuários e pedem transferências por Pix. Além disso, a pesquisa informou que 1 em cada 4 moradores da região metropolitana de São Paulo, além de ter caído em golpes via Pix, também tiveram fotos roubadas em rede social e usadas para pedir dinheiro em outras redes sociais. Especialistas em segurança digital aconselham desconfiar de preços muito baixos, cobranças não reconhecidas e quando o vendedor pressiona para fechar algum negócio, principalmente em descontos suspeitos, se o pagamento foi via Pix. Segundo Irineu Barreto, analista de pesquisas da Fundação SEAD, é comum que os golpes cresçam de acordo com o aumento da tecnologia. E os moradores e comerciantes da zona oeste de São Paulo receberam notificações do governo do estado, informando que os imóveis da região podem ser desapropriados para viabilizar as obras da linha 20 Rosa do metrô. O Caio Veríssimo está ao vivo na região e vai trazer as informações de lá. Boa tarde, Caio, seja muito bem-vindo. Oi, Fernando, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Redação Hit. Exatamente, nós estamos aqui na rua Cardeal Arco Verde, uma das ruas que foram aí notificadas pela Prefeitura
para uma possível desapropriação dos imóveis. E olha só, são mais de 700 imóveis que receberam aí essa notificação da prefeitura, casas, comércios, enfim, todo mundo muito apreensivo, né, sem saber o que fazer. Afinal de contas, a prefeitura não confirmou que serão desapropriados, não confirmou de que forma isso vai acontecer. Bom, mas eu quero falar um pouco rapidamente dessa nova linha, né? Como você mencionou, a linha 20 do metrô, linha rosa, ela se estenderá aqui de Santa Catarina, bairro Santa Marina, perdão, até o ABC Paulista, ali na região do Santo André. Serão mais de 31 quilômetros de extensão, 24 paradas, 24 estações. É um projeto realmente grande para cruzar aí, pode-se dizer assim, a cidade. É bem proveitoso para muita gente, mas para quem está aqui nessa região, eles acreditam que não é muito viável. Afinal de contas, a menos de 2 quilômetros fica aqui a estação da linha amarela, Fradique Coutinho, muito próxima. Então, para eles não era muito necessário que a estação passasse exatamente por esse trecho. Bom, o que acontece é que a prefeitura então notificou alguns desses imóveis, dizendo que vão pagar o valor que é devido, mas aí fica muito aquela questão, quanto de fato vale, né? Será que vão pagar mesmo esse valor? E bom, para a gente entender um pouco desse sentimento que os moradores, que os comerciantes aqui da região estão enfrentando, estão passando, estão sentindo, nós vamos agora conversar aqui. Quero convidar o nosso cinegrafista para vir aqui. Nós vamos conversar com o Leonardo D'Arezzo, que vai trazer para a gente todas as informações. Antes da gente já bater o papo, aqui está a notificação, vou até mostrar. O Leonardo mostrou para nós, ele recebeu. Bom, Leonardo, muito obrigado por nos receber aqui. Ele é comerciante aqui na região. Conta pra gente como foi que você recebeu, com que sentimento que você recebeu essa notificação. Boa tarde. Boa tarde. A gente recebeu essa notificação na quinta-feira passada, com muita surpresa que a gente não esperava, né? Ninguém espera ser desapropriado da sua própria residência. Eu e meus vizinhos ficamos assim perplexos, a rua de baixo, a rua de cima também, e logo a gente já entrou em contato um com o outro para se mobilizar. Sim, conta pra gente, há quanto tempo que você está por aqui, há quanto tempo sua família vive por aqui, né? Porque deixar um comércio não é só questão financeira, mas sim também toda a questão sentimental. Conta pra gente. Com certeza. Essa casa, ela é da minha família há 71 anos, tá? Minha avó veio aqui há 71 anos, criou aqui meus pais, meus tios, e posteriormente eu e meus irmãos, todos brincamos aqui nessa casa. Essa oficina aqui, que agora é meu comércio, foi a oficina onde meu avô trabalhou, e então a gente está aqui há 71 anos, tá? Fora que o bairro é um bairro muito antigo, com casas antigas e com muita história para contar. Bom, são cerca de 700 imóveis que estão sendo aí notificados, né? Como que a vizinhança, a vizinhança tem se mobilizado quanto a isso? Qual o sentimento que tem, se você tem conversado com eles? E também você mencionou pra gente que já há um abaixo-assinado de vocês tentando se mobilizar, não para parar a obra, né? Mas para que haja uma mudança na rota, é isso? Não, de jeito nenhum. Parar o metrô de jeito nenhum, porque o metrô ele é de utilidade para muita gente. E a gente mesmo usa o metrô. A gente tem sim um abaixo-assinado para que a linha seja mantida a original, que era a que passava lá na Faria Lima, que ela não entra no bairro, né? Afeta menos pessoas e vai beneficiar futuramente mais pessoas, porque aqui não tem tanto fluxo de gente. Eu estou aqui desde os 14, eu tenho 37, estou aqui desde os 14 que eu trabalhei. Então, fora a minha vida inteira que eu cresci aqui. Então a gente sabe que não tem fluxo de pessoa aqui para atender uma estação a mais. Fora que foi o que você comentou, temos uma estação a 750 metros, que é a Fradique Coutinho, e teremos a Girassol. Para que mais uma estação no meio? Então a gente está se mobilizando, a rua de baixo com a associação da Matheus Grow e a rua de cima, que é a Virgílio, todos já temos um grupo e nós estamos mobilizando e fazendo um abaixo-assinado. Perfeito, muito obrigado. Eu que agradeço. É isso, Fernando. Como o Leonardo mencionou aqui pra gente, são 5 meses que eles deram para que os engenheiros do metrô venham encontrar os moradores, as casas, verificar todos os locais, e depois mais 5, 6 meses para então fazer a oferta. E aí eles estão nessa apreensão, saber se esse valor vai ser justo, saber se de fato vai ter que ser desapropriado, ter que ir embora, procurar outro local.
realmente é muito mais do que dinheiro, tem toda a questão emocional e a gente vai acompanhar de perto essas informações, sempre trazendo atualizações para o nosso público. Eu volto com você no estúdio, Fernando. Tá certo, Caio. Realmente muita coisa em jogo e muita história ainda para ser contada. Muito obrigado pelas informações. E olha só, um tiroteio próximo da estação de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro, suspendeu por quase 3 horas a circulação dos trens. Até o momento, 5 pessoas foram presas. Vamos ver. Um tiroteio nas proximidades da estação de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro, suspendeu a circulação dos trens no ramal Saracuruna nesta quinta-feira. Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da capital deflagraram uma nova fase da Operação Torniquete contra um grupo criminoso envolvido em roubo de cargas e receptação desses materiais. Policiais cumprem mandados de prisão e busca e apreensão. Segundo as investigações, a região é utilizada como ponto de transbordo e armazenamento de cargas roubadas, principalmente em vias expressas, como a Avenida Brasil e a rodovia Washington Luiz. O grupo criminoso é ligado à facção Comando Vermelho. De acordo com a polícia, a quadrilha tem como principal alvo cargas de óleos lubrificantes e conta com receptadores especializados nesse tipo de material. Segundo a Supervia, por volta das 6h20 da manhã, as composições aguardavam autorização para seguir viagem por causa da operação da Polícia Civil na comunidade. De acordo com a concessionária, disparos chegaram a atingir a rede aérea dos trens. Técnicos da Supervia foram acionados e estão no local para avaliar possíveis danos à estrutura. As investigações seguem e apontam também para o envolvimento de funcionários de transportadoras que repassam informações privilegiadas sobre cargas e datas de transporte em troca de pagamento. Segundo os agentes, o dinheiro obtido com o roubo de cargas é usado para a compra de armas e drogas. Cerca de 5 pessoas foram presas. E um homem foi baleado na perna por um policial militar no Rio Grande do Sul. O caso aconteceu durante a travessia entre São José do Norte e Rio Grande, na Lagoa dos Patos. O episódio aconteceu em uma embarcação que faz a travessia entre São José do Norte e Rio Grande, no sul gaúcho. O próprio homem baleado, de 37 anos, registrou a discussão. Nas imagens, o policial militar aparece apontando a arma e logo depois ocorre o disparo. O tiro atingiu a perna do homem, que foi encaminhado ao pronto atendimento da cidade e não corre risco de vida. Em nota, os advogados do policial afirmaram que a ação teria ocorrido em legítima defesa. As circunstâncias do caso serão apuradas pela Polícia Civil, que registrou a ocorrência como lesão corporal. Já a Brigada Militar informou que o policial, de 27 anos, estava fora de serviço e que a corporação fez um registro administrativo interno para apurar a conduta do agente. E mudando de assunto, a Meta e o Google começam a ser julgados nesta semana no Tribunal Superior da Califórnia, nos Estados Unidos, acusados de contribuir para uma crise de saúde mental entre adolescentes e crianças por meio do Instagram e do YouTube. Vejam só, as gigantes da tecnologia Meta e Google começam a enfrentar na justiça uma acusação grave, a de que as suas plataformas teriam contribuído para o vício em redes sociais entre jovens e para o agravamento de problemas de saúde mental. O julgamento acontece nos Estados Unidos. Vamos ver. O processo tramita no Tribunal Superior da Califórnia e coloca no banco dos réus a Meta, dona do Instagram, e o Google, responsável pelo YouTube. A ação foi movida por uma jovem de 19 anos, identificada pela Justiça como KGM, que afirma ter desenvolvido dependência das plataformas ainda na adolescência. Segundo a acusação, as empresas teriam adotado estratégias de design internacional, como recursos visuais e mecanismos que estimulam o uso excessivo, especialmente entre crianças e adolescentes. Este é considerado um caso histórico, já que marca a primeira vez que grandes empresas de tecnologia se defendem em um julgamento sobre danos causados pelo uso das redes sociais. A expectativa é que a decisão abra caminhos para outros processos semelhantes, que questionam o impacto das plataformas digitais na vida das crianças e adolescentes. Bom, e para a gente falar melhor sobre esse assunto, vamos conversar com a neuropsicóloga Cristiane Quirino.
Boa tarde, Cristiane. Seja muito bem-vinda ao Redação Hit. Boa tarde, obrigada. Ai, parabéns, viu? Muito obrigado, doutora. E para a gente começar aqui a nossa entrevista, as crianças estão cada vez mais ligadas nas telas, não é mesmo? E nós sabemos que isso é prejudicial à saúde, principalmente quando esse hábito começa ainda no início da infância. Até onde esse hábito é saudável e quais as medidas os pais devem tomar? A gente precisa perceber que, assim, as crianças já nasceram na era digital, né? Estamos indo um pouco na contramão. A gente quer tirar eles da tela, a gente quer bloquear, a gente quer evitar que eles usem, mas tem benefícios também, né? O digital, ele pode ser usado para coisas boas, só que existe um limite, e principalmente para crianças, porque o cérebro delas está em formação. Isso dito crianças e adolescentes, né? O cérebro das crianças está em formação bem no comecinho, mas ele vai se desenvolver e estar pronto ali para a vida adulta por volta dos 25 anos de idade, e é algo que a gente não pensa muito. Então, quanto mais novo, mais ele vai influenciar no neurodesenvolvimento. E isso pode atrapalhar bastante na questão de aprendizagem, na questão de como a pessoa interage com o mundo, de como ela interpreta o mundo que ela está vivendo. Então, a gente precisa ter este cuidado com as crianças e com os adolescentes. A gente está vendo aí um mundo digital que é óbvio que a gente sabe que no mundo capitalista eles têm que manter a nossa atenção cada vez mais ali focada no que eles estão fazendo. Quanto mais a gente usa, mais a possibilidade da gente consumir. Quanto mais a gente consome, mais a gente tem gasto. O capitalismo, a lógica do capitalismo é essa. E antes isso servia para shoppings, para lojas, para comércio. Hoje isso entrou no nosso mundo, né? Isso entrou na nossa casa. Além da televisão, agora está no nosso celular, ali na nossa mão. E a gente tem que ter cuidado, porque os nossos filhos não têm ainda estrutura física e estrutura química no cérebro para interpretar este mundo. Eles não conseguem diferenciar o quanto eles podem consumir e o quanto não podem. E isso tende a trazer muitos malefícios para a criança. Enquanto elas estão ali no momento de aprendizagem, o cérebro delas está muito suscetível àquele excesso de informação. E o excesso vai fazer com que a criança fique mais agressiva, tenha mais dificuldade de aprendizado, ela não percebe o quanto ela está sendo ali exposta a estímulos e o quanto aquilo está deixando ela exausta, ela fica extremamente cansada, e aí acaba que a criança não tem esse parâmetro para saber a hora que ela precisa parar ou não. A gente tem que estar lá sempre controlando, né? Eu falo aqui numa posição de psicóloga, neuropsicóloga e de mãe também. E para a gente isso é muito difícil, porque muitas vezes a gente está ali usando o celular, trabalhando, pesquisando, fazendo N coisas, e a gente não sabe como, né, mostrar para eles que existe uma diferença. Se a gente está usando para trabalhar, por que eles não podem usar? Mas a gente tem que achar soluções, assim. Buscar qualidade de vida fora do digital, né? Sem que a gente, para isso, tire isso deles, porque essa realidade não vai mais mudar, né? Eles vão ter isso para sempre. Mas a gente precisa achar um equilíbrio, porque o cérebro deles está sendo consumido por isso. Perfeito, doutora. E olha, quando a criança ela já está viciada no celular, como você disse, as crianças não têm noção desse hábito, né? Mas nós adultos temos. Porém, na era digital de hoje em dia, as crianças elas já nascem com o celular na mão, como você mesma disse, e às vezes quando a gente vai perceber o problema, já está totalmente irreversível. Tem alguma medida que possa reverter estes casos? Vai depender muito de que nível que está esse vício, porque a criança ela pode estar já viciada num nível muito alto, e aí para a gente tirar isso, a gente tem que fazer um manejo ali do custo, né? Do quanto a gente está elaborando aquilo, porque a criança não entende que a gente está tentando ajudá-la, ela só entende que, opa, isso é uma coisa boa que meus pais estão tentando tirar de mim. E se a gente não souber fazer isso, a gente acaba criando uma situação com nossos filhos insustentável. Então, precisa de uma ajuda terapêutica,
o terapeuta vai saber explicar para os pais, explicar para a criança o quanto aquilo está sendo prejudicial, ele vai saber ter um parâmetro ali do quanto aquilo está atrapalhando ou não a vida da criança, atrapalhando ou não ali o aprendizado, o emocional da criança, se aquilo está afetando, por exemplo, questões de ansiedade, de depressão. E essa ajuda é importante para que vocês possam saber a melhor forma de manejar esse equilíbrio, né? Vamos colocar na balança o quanto ceder de telas, porque a gente não pode simplesmente tirar do nada, deixar a criança sem. É surreal, a criança não vai conseguir entender, né? É como se você tirasse o alimento de uma pessoa. A criança que está 100% no vício disso, ela não vai conseguir entender, ela vai interpretar como algo muito ruim. Então a gente precisa dessa ajuda, nos ajudar. Vamos nos ajudar entre todos, né? Exatamente, doutora. Precisamos nos policiar para poder cuidar e educar os pequenos. Afinal, nós somos os adultos que vai conseguir educar essas crianças, não é mesmo? Bom, o nosso tempo é curto, eu passaria o dia inteiro conversando sobre esse assunto, mas o nosso tempo também é curto e a gente precisa encerrar esta entrevista. Eu agradeço demais a doutora Cristiane Quirino, ela que é neuropsicóloga, pela participação. Uma ótima participação, doutora. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Fico à disposição. Até mais. E seguindo o nosso giro de notícias, o caso do cachorro Orelha chamou atenção para o aumento expressivo nos números de casos de maus tratos a animais. Segundo o CNJ, houve um aumento de 1.400% em apenas 4 anos. A morte de Orelha, um cachorro comunitário que vivia em Praia Brava, jogou luz sobre um tipo de crime que vem crescendo cada vez mais no país. Dados do Conselho Nacional de Justiça indicam que quase 5.000 processos por maus tratos a animais foram abertos no Brasil no ano passado, uma média equivalente a 13 novos casos por dia. O número corresponde a um aumento de 21,2% em comparação com 2024. Quando o número de casos era de 4.000. O salto é ainda maior quando comparamos ao índice de 2021, com 328 processos, uma disparada de 1.400% em apenas 4 anos. O ano de 2020 marcou uma mudança na legislação que passou a prever punições mais duras para quem cometer maus tratos contra gatos e cães, como foi o caso de Orelha. A partir de então, as penas passaram a ser de 2 a 5 anos de prisão. A alteração na lei foi considerada na época um avanço histórico ao retirar esses crimes da categoria de menor potencial ofensivo. Por outro lado, a nova lei não se aplica a outras espécies que seguem protegidas apenas pela Lei de Crimes Ambientais, com penas mais brandas de 3 meses a 1 ano. O brutal ataque à Orelha, atribuído a um grupo de adolescentes, mobilizou ativistas pela causa animal que defendem novas atualizações na legislação e maior rigor do judiciário na aplicação das penas. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E a Maíra Anjos é quem vai trazer as informações. Boa tarde, Maíra, seja muito bem-vinda. E olha, os flamenguistas estão comemorando bastante, apesar da derrota na estreia do Campeonato Brasileiro. Isso porque o maior reforço do futebol brasileiro finalmente chegou ao Rio de Janeiro, não é mesmo? Isso mesmo, Fernando. Os flamenguistas estão bem felizes. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. O Lucas Paquetá chegou ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira para realizar exames médicos e assinar o contrato com o Flamengo. E o meia já escolheu o número de sua camisa. Lucas Paquetá desembarcou no Galeão nesta quinta para realizar exames médicos e assinar contrato com o Flamengo. Centenas de torcedores rubro-negros foram recepcionar o jogador no aeroporto com muita festa. Paquetá foi até a grade, pegou celulares de torcedores para tirar fotos e fazer vídeos, vestiu camisa e boné de uma das organizadas e passou cerca de 20 minutos com a galera. Em suas primeiras palavras ao chegar no Brasil, Paquetá agradeceu ao Flamengo e à torcida. Eu sei que talvez o Flamengo não precisasse de mim, mas eu precisava do Flamengo e eu fico muito feliz por olhar todo o carinho que vocês sempre tiveram comigo. Acho que vocês se sentem identificados, porque eu me sinto um de vocês, né, dentro de campo, e o que eu posso prometer é, cara, isso não vai mudar.
meu coração é rubro-negro e eu vou demonstrar isso dentro de campo. Após sair do aeroporto, o meia partiu para uma clínica particular para fazer exames. Depois, vai ao Ninho do Urubu. Caso tenha o nome publicado no bid da CBF até esta sexta, o meia já poderá estrear pelo Flamengo no domingo contra o Corinthians pela decisão da Supercopa do Brasil. O Flamengo divulgou que Lucas Paquetá vestirá a camisa de número 20. A escolha do meia foi uma homenagem a Vini Júnior do Real Madrid, outro cria do Ninho com quem o novo reforço rubro-negro brilhou no início da carreira há quase 10 anos. E hoje tem mais jogos pelo Campeonato Brasileiro. O Mirassol vai receber o Vasco, não é mesmo? Exatamente, Fernando. As equipes se enfrentam em São Paulo, no estádio Maião. Os donos da casa surpreenderam na temporada passada e pretendem repetir o feito. Mirassol e Vasco se enfrentam nesta quinta às 20 horas no estádio Maião, em Mirassol. Incrível surpresa do Brasileirão 2025, o Mirassol terminou em 4º lugar e garantiu sua vaga direta na Libertadores, em uma vitória justamente sobre o Cruz Maltino na penúltima rodada. Já no Paulistão deste ano, com um elenco bem diferente, teve um começo irregular, mas vem de um ótimo resultado. No último fim de semana, goleou por 4-0 São Bernardo fora de casa. Já o Vasco começou a temporada com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota no Campeonato Carioca. O desempenho da equipe de Fernando Diniz em campo ainda é bem parecido com o apresentado no ano passado, quando foi vice-campeão da Copa do Brasil. Um time que cria muito no ataque, mas sofre no sistema defensivo. E lá no Rio de Janeiro, o Botafogo recebe o Cruzeiro em casa e as equipes vivem um começo de temporada bem diferente um do outro, né? Exatamente, Fernando. Bem diferente, mas bem parecido ao mesmo tempo. Botafogo e Cruzeiro se enfrentam no estádio Newton Santos para estrear no Brasileirão. Os cariocas começaram bem no estadual, já o Cabuloso venceu apenas 2 partidas até agora. Botafogo e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta, às 21h30, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Dentro de campo, o Glorioso vive um bom momento. O novo técnico argentino Martin Anselmi vem fazendo um bom trabalho e emplacou 2 vitórias. E o alvinegro é líder do Grupo B no Carioca. Mas fora de campo, a situação não é boa. John Textor está pressionado no clube e segue em embate com o fundo de investimento Ares. As promessas não cumpridas e a falta de dinheiro causam desconfiança em dirigentes e funcionários. O clima de apreensão toma conta de todos os departamentos do Botafogo. O Cruzeiro também chega em um momento de pressão, por conta do mau desempenho no Campeonato Mineiro, com 3 derrotas em 5 rodadas. A estreia no torneio nacional acontece logo depois do revés de virada para o Atlético Mineiro na Arena MRV. A Raposa será o primeiro grande desafio do técnico Martin Anselmi. Pelo Campeonato Carioca, venceu Volta Redonda e Bangu sem sofrer gols. Já no time mineiro, a base da equipe será a mesma do clássico contra o Atlético Mineiro, apesar da derrota. A principal dúvida é a presença de Gerson, que briga por posição com Lucas Silva e Christian. Bom, Fernando, por enquanto é só. Eu te desejo um ótimo aniversário e muito obrigada por assistirem a gente até agora. Tá certo, Maíra. Muito obrigado pelas felicitações e também pelas informações. Até mais. Bom, e esta edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. E você que não nos acompanha pela Hit TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais. Tchau.